As visagens e assombrações ainda transitam pelo imaginário da população na capital paraense. Matinta Pereira, Mulher que Vira Porco, Menina da Vassoura e Garapé das Almas. Essas lendas são uma pequena parte de um universo imenso, cheio de mistérios e curiosidades. Mas será que você conhece a curiosa filmagem do rapaz que apareceu em sua própria missa? Ou o assombroso edifício Manuel Pinto da Silva, onde pessoas pulavam para a morte na década de 70? Hoje, queremos te mostrar 5 casos de visagens e assombrações que são famosas em Belém do Pará. Fantasma no ateliê da UFPA. Era tarde no Instituto de Letras e Comunicação da UFPA, quando um funcionário ouviu seu nome sendo chamado ao longe por uma voz feminina, que ele diz não reconhecer. Nas gravações, quando ele decide averiguar de onde estava vindo aquela voz, algo surpreendente acontece, e o funcionário consegue registros incríveis de objetos sendo arrastados e derrubados. A voz misteriosa, infelizmente, não pôde ser ouvida, mas estudantes e frequentadores garantem que esses e outros casos são reais. De acordo com o portal de notícias DOL, Oswaldo Marques, um dos funcionários, diz que o colega de trabalho vê a presença de uma mulher há algum tempo nas dependências do instituto e, dessa vez, decidiu gravar. Ele tem uma sensibilidade forte para essas coisas. Ele vê e ouve sempre uma moça no ateliê chamando ele. Esse dia, ele a ouviu e decidiu gravar, mas a voz da moça não sai no áudio, conta. Intrigado, o funcionário decidiu perguntar às antigas trabalhadoras do instituto se algo havia ocorrido nas imediações que justificasse as aparições. A resposta foi simplesmente de arrepiar. Ele descreveu a moça para uma funcionária antiga, que disse que é recorrente esse tipo de atividade no instituto, e seria uma menina que havia se enforcado no ILC na década de 90, diz Oswaldo. E aí, o que você acha? Já tinha ouvido falar sobre esse caso? É realmente assustador. O Cruzeiro do Telégrafo. Uma das aparições mais famosas de Belém seria de um padre sem cabeça, que aterroriza as pessoas em um cruzeiro no bairro do Telégrafo, na capital paraense. Cruzeiro é uma grande cruz, geralmente de madeira, colocada em um ponto estratégico do bairro, no qual os moradores acendem velas ou fazem orações em homenagens aos seus mortos e aos seus santos protetores. No bairro do Telégrafo não é diferente. No ano de 1958, tal cruzeiro foi colocado pelos padres da Igreja de São Raimundo, como marco dos festejos das Santas Missões, e até hoje está lá. Esse relato foi tirado do livro Visagens e Assombrações de Belém, escrito por Valcir Monteiro. Nele, um antigo morador do bairro do Telégrafo chamado Luiz Figueiredo conta a experiência sobrenatural vivida pelo seu José, residente da rua Curuçá, próximo à passagem Cuiabal. Ele conta que o seu José era chefe de uma família numerosa e que vivia arquitetando maneiras de complementar sua renda, pois seu salário mal conseguia comprar alimento suficiente para seus familiares. Certo dia já passava das 11h30. Seu José vinha de seu emprego, onde fizera hora extra pensando em alguns cruzeirinhos a mais para receber. Ao aproximar-se de sua casa, passando perto do tal cruzeiro, sua visão periférica captou algo estranho. Como na época ladrões andavam pelas imediações, José resolveu verificar o que o indivíduo fazia ali, já próximo à meia-noite. Conhecido por todos e a todos conhecendo, se fosse algum estranho, daria o alarme. Ao aproximar-se, foi notando um traje diferente no indivíduo, que estava de batina. Despreocupado, avançou para saudar o sacerdote, porém, quando aproximou-se ainda mais, não quis acreditar no que seus olhos viam. Meu Deus! Não é possível! E dizendo isto, José esfregou os olhos e olhou o relógio. Marcava exatamente meia-noite.
De pé junto ao cruzeiro estava o sacerdote de batina negra, que acabara de se ajoelhar. Só que havia um problema. O padre não possuía cabeça. Lá estava seu corpo, seu pescoço e, no lugar da cabeça, o vácuo. José não teve mais dúvidas desta vez. Saiu correndo em direção à sua casa, meteu o pé na porta da sua residência, colocando-a abaixo. Aos seus familiares, narrou o fato, justificando o gesto pelo pavor que ele sentia. O padre sem cabeça do cruzeiro do telégrafo já foi avistado diversas vezes, e há muitos relatos sobre essa assombração. Dizem que ele só aparece na época de carnaval e das festas juninas, para orar pelas pessoas que se excedem nas tais festividades. Manuel Pinto da Silva. Famoso por oferecer visão privilegiada para a procissão do Círio de Nazaré, o edifício Manuel Pinto da Silva coleciona algumas histórias sobrenaturais. Construído na década de 1950, foi um marco na época, sendo conhecido como o maior arranha-céu da Amazônia. Mas o edifício ficou marcado por fatos assustadores e sobrenaturais. Um morador relata ter visto uma moça loira passar por ele no corredor e desaparecer em seguida. Outra moradora relata que via crianças brincando nos corredores. O trauma foi tão grande que ela tinha que ser levada até seu apartamento todos os dias pelos porteiros. Mas um dos relatos mais famosos é do vendedor de lanches Edson Silva, de 41 anos, que trabalha em um carro de sanduíches em frente ao edifício Manuel Pinto. Ele revelou em uma entrevista à TV Liberal que não só viu, como atendeu um fantasma daquele prédio. Era dia 1º de novembro de 2011, véspera do dia de finados. Uma senhorinha veio aqui, pediu um x-frango e perguntou se a gente aceitava cartão. Quando eu respondi que não, ela disse que iria voltar para o Manuel Pinto para pegar o dinheiro. Eu falei que a gente poderia fazer a entrega e receber o valor no apartamento. Ela concordou e falou para deixar no apartamento 1403. Perguntei se era para levar troco, ela não respondeu mais nada. O rapaz que trabalhava comigo foi entregar. Ficou uma meia hora batendo na porta, até que um vizinho do lado saiu e informou que não morava ninguém lá há meses, que antes era uma senhora, mas ela havia falecido. No dia seguinte, Edson voltou ao edifício em busca de informações e procurou o síndico. E o que ele ouviu o deixou impressionado. O síndico me disse que no apartamento 1403 morava a dona Nazaré, porém que ela não estava mais viva há 2 anos. Um tempo depois, uma das filhas daquela senhora veio fazer algo no apartamento. Eu encontrei com ela e contei a história toda. Para o meu espanto, a filha confirmou que as características físicas batiam com as da sua mãe. E o mais impressionante, a dona Nazaré, quando viva, só comia sanduíche de frango. Relata. Dentre todos os casos de assombrações que são relatados, o edifício Manuel Pinto da Silva ficou muito conhecido pelos inúmeros casos de suicídios. Com o tempo, o número de suicidas havia crescido tanto que logo se impôs uma regra: não permitir a entrada de estranhos nos andares mais elevados do edifício. Mas a pergunta era: por que tantos suicídios? O que havia ali que atraía tantos suicidas? Seria a facilidade para penetrar as dependências e partes mais altas do edifício? Ou seria pelo fato de ser o prédio mais alto de Belém na época? Muitos têm uma explicação mais sombria e macabra para os casos de suicídio. Seria o fato do edifício ter sido construído em uma prolongação do antigo cemitério da Soledade, que em seu passado abrigava um número bem maior de sepulturas, e com o desuso dele se restringiu a uma pequena parte do que era. Com um grande número de suicídios acumulados em sua existência, as histórias de fantasmas se multiplicaram muito, e o edifício ficou conhecido como o Trampolim da Morte, título do curta-metragem de 8 minutos que produzimos, e você pode assistir na íntegra aqui em nosso canal. Vamos deixar o link na descrição e no card acima. Assim, você pode dar uma conferida assim que esse vídeo acabar. E aí, tá gostando do conteúdo? Já que chegou até aqui, que tal fazer parte da família Abominádio? É muito fácil e rápido. Basta clicar no botão inscreva-se logo abaixo e ativar o sino de notificações. Assim você recebe toda quarta-feira um ou mais vídeos sobre mistérios, curiosidades, cultura pop, lendas e muito mais. Queremos muito você fazendo parte dessa família que cresce mais a cada dia. Conto com você. A moça do táxi.
Josefina Conte nasceu no dia 19 de abril de 1915. Era filha caçula do empresário italiano Nicolau Conte, dono de uma fábrica de calçados. Josefina era uma moça que adorava os bailes do salão de carnaval. Entretanto, um dia ela amanheceu fraca, preocupando assim sua família. Mesmo com a vinda de médicos do exterior para tratá-la, sua morte foi inevitável. Morte esta que é um grande mistério, visto que sua radiografia indicava a existência de objetos pontiagudos parecidos com alfinetes em seus pulmões. Outros falam que foi por causa da terrível tuberculose, doença que não tinha cura na época. Mas em vida, todos os anos no dia do seu aniversário, seu pai lhe presenteava com uma volta de táxi por toda a cidade de Belém. Até aí, tudo bem. É agora que o sobrenatural entra em cena e causa arrepios em muitas pessoas até hoje. Dizem que na noite do dia 19 de abril, taxistas relatam pegar uma passageira em frente ao cemitério de Santa Isabel. Mas uma matéria feita pelo jornal O Liberal, que entrevistou um parente da moça do táxi, o empresário Jorge Conte, ele relatou algo assustador. Segundo Jorge, cerca de 5 anos após a morte da Josefina, a família estava almoçando quando um estranho bateu na porta. Era um senhor que disse: "Olha, eu sou um chofer de táxi, motorista, e ontem eu fui ao cemitério e apanhei uma moça que me pediu para levar ela de lá até a basílica. Me pediu para ficar esperando. Ela rezou, voltou e me pediu para deixá-la de novo no cemitério e cobrar a corrida na fábrica de calçados com seu Nicolau, que é meu avô", disse. De acordo com o empresário, quando o motorista descreveu a passageira, a família chegou a pensar que uma das irmãs de Josefina tivesse ido ao cemitério pela similaridade do relato. Meu avô olhou para minha outra tia, irmã dela, e perguntou: "Você esteve ontem no cemitério para visitar sua irmã?" E ela respondeu que não tinha ido no cemitério. Aí, o motorista ficou olhando para dentro da casa e apontou para um quadro dizendo: "É aquela ali", porque na sala daquelas casas antigas tinham as fotos, nos quadros. Aí o meu avô olhou assim e disse: "Mas essa já morreu", relata Jorge. O cara ficou pálido e foi aquela confusão. Ele ficou tão assustado que nem quis cobrar a corrida. Hoje em dia, Josefina Conte, a moça do táxi, é tida como santa popular, recebendo milhares de visitas de promesseiros a seu túmulo. Aparição na missa da Igreja Aparecida da Pedreira. Se você tem mais de 30 anos, deve lembrar de uma reportagem da TV local RBA aqui no Pará nos anos 90. Reportagem que foi destaque nacional. Esse programa exibiu uma matéria cheia de imagens curiosas sobre a aparição de um suposto fantasma, em uma missa de ação de graças realizada na igreja Nossa Senhora Aparecida no bairro da Pedreira, em Belém. A família registrou um vídeo no qual 2 pessoas aparecem caminhando em meio aos participantes da missa. O curioso é que ninguém parecia perceber a presença deles ali. A aparição foi atribuída a Cláudio Ronaldo, morto aos 29 anos em 1990. Morte causada por uma anemia hemolítica, e o outro seria um anjo, que acompanhava Cláudio. Pouco tempo antes da missa, já havia ocorrido um caso muito curioso, onde seu pai, Donato Cardoso, e a mulher Dirce, que viraram frequentadores assíduos do cemitério após a morte do Cláudio, tiveram o primeiro sinal do filho. Na alameda principal do cemitério fica o fotógrafo, que geralmente eles fazem essas molduras para sepultura. E o Cláudio tinha mais ou menos 2 meses de falecido, e eu falei com eles para fazer a foto. E aí seria mandada para São Paulo, como foi. Na outra semana, no domingo, eu trouxe. E quando o rapaz pegou a foto, esse rapaz deve ter uns 16, tinha na época uns 16 anos, ele então disse que já conhecia aquele rapaz da foto, que via aquele rapaz da foto entrar comigo no cemitério quando eu vinha sempre com a minha mulher. E eu, que parece, até com a mão no meu ombro. E é justamente como ele andava comigo na rua, porque ele estava praticamente cego e a gente tinha que andar com ele assim. Vários especialistas opinaram sobre o ocorrido. Um especialista em vídeo garantiu que não há nenhum tipo de manipulação na gravação. Naquela época, a tecnologia realmente não era tão evoluída quanto nos dias atuais. Olha, ele vem sozinho, entendeu? Aí de repente, olha, até a metade da igreja, ele vem sozinho, de repente aparece uma pessoa de óculos que não tem, então tem explicação de onde é que aparece essa pessoa. Dá pra impressionar? Dá, realmente dá. Já tinha visto alguma coisa parecida? Ainda não. Um padre, um pastor e o presidente da União Espírita Paraense deram suas opiniões sobre o caso. Todas divergentes,
cada opinião de acordo com a sua crença. O presidente da União Espírita Paraense também viu as imagens da missa. Nenhuma surpresa. Ele diz que não é o primeiro caso e, com base nos ensinamentos espíritas, garante que a barreira entre a vida e a morte pode ser muito estreita. A morte do corpo físico, que leva realmente ao desprendimento do espírito, que é o ser imortal, não lhe retira nenhum dos sentimentos, nenhum dos conhecimentos, nenhum das ideias. Vamos olhar o aspecto afetivo, porque ele se tratava de uma festa comemorativa, era um aniversário, se não me engano, da avó, e nada mais natural que viesse compartilhar daquele momento de alegria. É um ser que vibra, que ama, que pensa, então se sentiu atraído naturalmente. Não há vida após a morte, rebate o pastor evangélico que também assistiu à fita. O pastor é categórico. Baseado na Bíblia, ele explica que o homem da igreja pode ter o rosto de Cláudio, como afirma a família, mas a alma seria de outro. Paulo escreve à igreja, a igreja primitiva, dizendo numa das suas cartas que devemos ter cuidado com Lúcifer, o diabo, Satanás, que é o inimigo das almas dos que servem a Deus, porque ele se transforma e pode se transformar em anjo de luz. Então, manifestações de pessoas que já morreram na terra, nós poderemos também conotar como uma manifestação demoníaca, porque Satanás, ele tem o condão de se transformar em até anjo de luz. Entre o espírita e o evangélico surge o padre Jaime Pereira, que estuda há mais de 20 anos casos como o de Cláudio Ronaldo. O padre é cauteloso. Ele analisou as imagens várias vezes e usa a parapsicologia para tentar explicar a cena. Existe um fenômeno chamado fotogênese. Com a força da mente, uma pessoa pode criar imagens em filmes. É o que deve ter acontecido, inclusive, nesta foto de um batismo evangélico. Ninguém sabe de onde saiu a figura que aparece no meio. Os evangélicos afirmam que se trata de um anjo que veio anotar os nomes dos batizados no livro da vida. O caso de Cláudio Ronaldo foi um dos mais assustadores já registrados da década de 90 até aqui, ganhando grande notoriedade na mídia nacional. O que você acha? Seria mesmo Cláudio e um anjo caminhando em meio às pessoas na missa? Será que Cláudio veio despedir-se de seus familiares? Deixe sua opinião nos comentários, gostaríamos muito de ouvi-la. Se gostou do vídeo, não esqueça de apoiar o canal, deixando um like e se inscrevendo. Faça parte da família Abominádio e receba conteúdo novo toda quarta-feira às 8 horas. Eu sou a Milena Pfis e nos vemos no próximo vídeo do canal. Tchau!